Olá, meus amigos, estamos de volta aí para tratar da parte 2 do nosso curso, a síntese da contabilidade. Nós fizemos toda aquela primeira parte, onde nós estressamos a pessoa física e a pessoa jurídica, as diferenças. Pessoa física, a contabilidade é feita aritmeticamente, por isso que ela tem um patrimônio, ela pode ter patrimônio positivo ou negativo. E estressamos também a pessoa jurídica, que devido os registros dela serem contabilizados através da teoria da partida dobrada, ou seja, débito e crédito, evidentemente ela só pode ter patrimônio líquidos devedores ou credores. Bom, nessa parte agora eu vou dar ênfase, profundidade e clareza aos conceitos fundamentais da contabilidade, que eu sou um crítico feroz, porque eu acho uma certa displicência das pessoas que dependem, né, da contabilidade. São os usuários de contabilidade. Quer dizer, a profissão desses profissionais depende do conhecimento que ele tenha a respeito de contabilidade. Contabilidade é uma das ciências mais importantes da humanidade e não existe empresa sem contabilidade. E todos aqueles profissionais que atuam junto à empresa, como nós já sabemos aí, contadores, economistas, gestores de empresas, gestores de fundos de investimentos e etc., todos eles dependem das informações contábeis. E se eles não conhecem contabilidade, primeiro, o trabalho deles não será bem feito. Segundo, são improdutivos, estão sempre a depender de alguém que dê as informações para eles. Então, eu acho que um profissional competente, um profissional cuidadoso com a sua profissão, ele deve se aprofundar o máximo possível em relação à contabilidade. Daí eu chamar isso aí de expert em contabilidade. Não precisa você ser um contador, mas que você tenha conhecimentos profundos dos conceitos fundamentais de contabilidade, porque afinal de contas você é um usuário da contabilidade. Você, se for profissional que atua na empresa, você será muito mais produtivo se conhecer os números, saber o que os números contábeis estão dizendo a respeito da empresa. Portanto, dentro daquele compromisso meu de diminuir essa falta de conhecimento entre os usuários de contabilidade, eu vou tratar dessa parte 2, que é uma parte muito importante, conforme está ali bem dito, ênfase, profundidade e clareza nos conceitos fundamentais da contabilidade. Bom, eu vou começar novamente pela demonstração da posição financeira, que é essa aqui. Isso aqui é uma demonstração da posição financeira da empresa. Ou seja, ali, a empresa que seja aquilo ali representado, está dizendo o que é que essa empresa tem e como é que ela está economicamente, como é que ela está financeiramente, tá certo? Esse é um ponto da empresa num determinado instante. Esse ponto da empresa num determinado instante, esse ponto passará a ser movido, porque a empresa estará a todo instante atuando nas suas atividades econômicas, e com isso essa posição financeira vai obviamente sendo modificada a cada operação. Muito bem, para a gente entender melhor e facilitar o entendimento, eu acho que existem dois tipos de operações na contabilidade. São as operações financeiras e as operações econômico-financeiras. As operações financeiras, vocês vão ver, elas não alteram, elas não afetam, não tem impacto nenhum no patrimônio líquido. É apenas uma troca de posição as operações financeiras. Então, você olhar a empresa, quando ela começa com capital e começa a comprar o que ela precisa para começar a operar, o patrimônio líquido dela será sempre o mesmo.
porque é uma troca. Eu tenho um capital de 100 mil, pego 80 mil, compro máquinas e equipamentos. Então tenho um caixa, meu caixa altera para 20 e meus equipamentos vai para 80 milhões. Então com isso meu patrimônio líquido sempre será o mesmo. Tá certo? Nós vamos ver que isso vai acontecer diferente quando as operações forem econômicas e financeiras. Vamos entender isso devagar e bem, com atenção, porque é uma coisa tão simples, não é? Você tem aqui essa empresa, aquela mesma empresa nossa inicial, com caixa de 1.000, um valor recebido de 4, imobilizado de 8 e assim por diante. Então nós vamos ver o seguinte aqui: o que é que as operações que essa empresa vai registrar agora? Ou seja, ela vai executar determinadas operações nas suas atividades econômicas e vai ter que registrar contabilmente, porque obviamente a contabilidade tem esse objetivo: acompanhar o que é que está acontecendo com a posição financeira da empresa e os resultados que estão sendo apresentados. Vamos lá. Primeiro aqui, nós vimos aqui que o patrimônio líquido é 11 mil. Aqui, ó, bens mais direito. Bens é o caixa mais o imobilizado, mais os direitos de receber alguma coisa, 4 mil. Tá certo? E uma obrigação de 2 mil, que é uma conta a pagar de 2 mil. Com tudo isso aqui, essa equação bem mais direito menos obrigações é igual a patrimônio líquido, é igual a 11 mil. E nós colocamos aqui também, para a gente perceber aqui, que bem mais direito colocando de um lado, aqui, desculpe, mas aqui deveria ser igual, e eu não sei se eu posso botar agora, depois eu boto. De qualquer maneira, isso aqui é igual, bem mais direito é igual a obrigação mais patrimônio líquido, que é essa equação aqui. Olha aqui, bem mais direito, 13 mil. E aqui no passivo nós temos as obrigações, 2 mil, mais o patrimônio líquido inicial, 11 mil, portanto 13 mil. Tá certo? Então vamos fazer a nossa primeira operação, registrar a nossa primeira operação. Olha, tudo que eu fizer, a gente está sempre se referindo ao momento em que está fazendo a operação. Não adianta pensar se for assim no futuro, se for assim no passado, não. É naquele momento, ao registrar a operação, que vai acontecer algumas modificações ou não. Vamos lá. Tomar 30 mil emprestados. Se eu tomo dinheiro, 30 mil emprestados em dinheiro, meu caixa aqui vai para 31 mil. Olha só, 31 mil. Quando eu faço isso, imediatamente meu patrimônio líquido aumenta para 41. Obviamente, os bens aumentaram, olha aqui, de 39 passou para, de 9 passou para 39, um aumento de 30 mil. E tudo permanecendo igual, evidentemente, meu patrimônio líquido, que é uma equação algébrica, ela vai ser 41 mil. Mas quando eu registro aqui esses 30 mil com caixa, evidentemente a contabilidade, a lógica, a precisão da contabilidade tem que registrar que o que foi que aconteceu. Eu fiquei mais rico? Não. Apenas eu tomei um empréstimo. Se eu tomei um empréstimo, minha dívida aqui, minha obrigação vai aumentar. Então vou colocar 30 mil aqui. Quando eu colocar esses 30 mil aqui, vocês percebem claramente que o patrimônio líquido volta para o meu lugar. É um patrimônio líquido de 11. Então essa operação é uma operação de empréstimo, é uma operação financeira e, portanto, ela não altera o patrimônio líquido da empresa. Vamos para a segunda. Eu vou comprar mercadorias para revender, comprar mercadorias a prazo para revender no valor de 20 mil. As mercadorias serão compradas pelo valor de 20 mil. Quando eu compro mercadoria, o que vai acontecer? Meus bens aqui vão aumentar. E quando isso aumentar, vai aumentar meu patrimônio líquido. Olha só, 20 mil de mercadorias que eu estou comprando. Olha só, os bens aqui aumentaram mais 20 mil e os demais permaneceram iguais. Então meu patrimônio líquido foi para 31 mil. Mas evidentemente, se eu comprei mercadorias e se não paguei essa mercadoria, eu estou devendo essas mercadorias. Eu fui financiado por isso. Então os fornecedores foi que me financiaram 20 mil de mercadoria. Olha, agora o que vai acontecer? A minha dívida vai aumentar.
né, a minha obrigação vai aumentar no mesmo valor que foi aumentado o quê? Os bens. Então, quando eu faço isso, evidentemente, meu patrimônio líquido volta a ser a mesma coisa que era antes, 11 mil. Bom, eu posso aqui pagar contas. E pagar contas também é uma operação financeira. Porque quando eu pago uma conta, por exemplo aqui, pagar 1.000, eu vou tirar dinheiro do caixa. Mas em compensação, o que é que vai acontecer? Vai reduzir a minha, ou vão reduzir as minhas obrigações. Tá certo? Então olha só, quando eu pagar 31 mil, tirar 1.000 para pagar ali, como está dizendo ali, vou pagar 1.000, meu caixa vai ser reduzido. Desculpe, 31 mil, meu caixa vai ser reduzido para 30, né? Para 30. Quando eu faço isso, meu patrimônio líquido cai para 10. Por quê? Porque meu caixa reduziu o quê? Meus bens foram reduzidos. Mas, evidentemente, eu estou pagando essa conta aqui. Quanto vai pagar? 1.000. Então, essa conta vai ser reduzida também. Quando eu fizer isso, o total das minhas obrigações aqui, não aqui, vão ser reduzidos. E quando eu reduzo isso, evidentemente, meu patrimônio líquido volta para o mesmo que era antes. Tá bem entendido? Tá claro? Tá vendo? Troca de dinheiro. Troca sem nenhuma vantagem. Estou trocando dinheiro por uma coisa, troco dinheiro, eu compro mercadorias, mas sou financiado pela dívida, eu tomo dinheiro emprestado, entra dinheiro no caixa, mas aumenta a minha dívida. Então não há nada que vá trocar, porque aqui é uma equação algébrica. Nada que modifique esse valor aqui. E por último, nós vamos fazer o pagamento de fornecedores no valor de 2.000. Quando eu pagar isso aqui, eu vou tirar, meu caixa vai ser 28 mil e novamente vai acontecer. Se ele vai para 28 mil, meu caixa, os bens serão diminuídos em 2.000, permanecendo tudo igual, o patrimônio líquido vai diminuir em 2.000. Mas ao mesmo tempo, como eu paguei fornecedores no valor de 2.000, a conta de fornecedores vai ser reduzida, ou seja, as minhas obrigações vão ser reduzidas no valor de 2.000. Então vou ficar aqui 18 mil. E com isso, o patrimônio líquido continua igual. Então, meus amigos, olha só. Veja como é simples contabilidade. Na posição financeira é uma equação algébrica. Se a gente está trocando dinheiro de posição, o resultado final é o mesmo. Tá certo? Mas nem sempre você conhece, porque existem as operações, né? As operações que nós chamamos econômico-financeiras. São as operações econômico-financeiras que vocês vão ver. São essas operações que são importantes, porque elas vão modificar o patrimônio, vão fazer a empresa crescer ou diminuir, vão obter lucro ou prejuízo em função delas. Então, vamos partir para essa posição. Olha aqui. Então, novamente, nós estamos vendo aqui apuração automática de resultados econômicos. Você vai vendo que a operação antes não teve aumento, não teve resultado. Por quê? Porque foram operações financeiras. E essas operações financeiras, troca dinheiro por dívida, compra mercadoria, mas aumenta a dívida, e assim por diante. Isso realmente, dentro de uma equação algébrica, presta atenção, vocês que são matemáticos, que são economistas, que são, estudam no IME, deve saber muito bem essa equação, e uma equação simples, e dá para perceber que não há mudança. Vamos então agora para operações econômico-financeiras. Olha aqui, esse caso aqui, eu vou começar comprando um estoque para poder dar um maior sabor. Eu vou comprar 5.000 de estoque a prazo. Então, 5.000. Quando eu coloco no estoque, você já viu isso antes, vai aumentar meu patrimônio líquido para 16.
Mas o fornecedor foi que financiou. Então minhas obrigações aqui vão aumentar também. 5 mil. Então com isso meu patrimônio líquido será a mesma coisa. Deixa eu modificar um pouquinho aqui para... dá nele. Isso. Ok. Tá certo? Então comprei essa mercadoria. Agora vamos partir para as operações que eu chamaria econômicas financeiras. Vamos lá. Venda à vista por 7 mil das mercadorias adquiridas. Vamos prestar atenção que é tão simples isso, tão lógico, tão óbvio, que às vezes a pessoa não quer entrar profundamente nesses conceitos. E eu aconselho a entrar, dominar perfeitamente, porque senão acontece o que está acontecendo nas minhas críticas. Contabilidade, e as pessoas que usam contabilidade não conhecem contabilidade, não conhecem os conceitos fundamentais, apenas têm uma noção superficial. Isto é muito ruim para o profissional se desenvolver e a produtividade dele. Uma pessoa dentro da empresa que domina os números contábeis da empresa servirá como centro de informação, para dar informação a todos aqueles usuários de contabilidade que não entendem contabilidade. Ele será extremamente produtivo e os outros, obviamente, não terão a mesma produtividade que ele tem. Não quer dizer que ele será melhor que todo mundo, é isso não. Está dizendo o seguinte, que na profissão dele, ele tendo informação, sabendo exatamente tudo, ele não precisa de ninguém para dar informação, ele mesmo resolve o problema. Agora pode até ter fila de pessoas esperando por informação de uma pessoa que conheça os números contábeis e saiba o que ele significa. Muito bem, quando eu vendo uma mercadoria, no caso de 7 mil, que foi adquirida por 5 mil, como nós vimos aqui, eu vou vender 7 mil. Evidentemente, até a lógica, não precisa grandes coisas. Eu estou vendendo uma coisa por 7 e comprei por 5, logo que eu vou ter um lucro de 5, de 2. Então, veja só o que vai acontecer. Quando eu fizer isso, vendi à vista. Vou botar... E na hora que eu registro a operação, a contabilidade imediatamente é por resultado. A contabilidade imediatamente é por resultado. Não tem negócio de esperar o fim do mês, esperar o fim do dia, não. Qualquer operação, registrou a operação, a contabilidade automaticamente apura o resultado daquela operação. Ela pode ser negativa, ela pode ser positiva e pode ser neutra, como neutra foram as operações financeiras. Mas a contabilidade registra automaticamente toda a movimentação da atividade econômica da empresa. Então, com essa aqui, quando eu faço 7 mil ali mais um, passa para 8. Quando eu passo para 8, olha o que acontece. Meu patrimônio líquido vai passar para 18. Meu patrimônio líquido aumentou em 7. Porque eu já recebi o dinheiro da mercadoria. Mas, o que tem que fazer? Eu tenho que entregar a mercadoria. Eu vendi essa mercadoria aqui que eu comprei por 5. Quando eu vender isso aqui, olha o que vai acontecer. Meu patrimônio líquido vai ser reduzido. Ele vai ser 0. Aqui, então quando eu fizer isso, patrimônio líquido caiu para 13. Caiu para 13. E ele antes era quanto? 11. Você está vendo aqui, ó. Patrimônio líquido agora de 11 pulou para 13. O que foi que aconteceu? Ele vendeu a mercadoria por 7 mil, que ele custou 5. Obviamente tem um lucro. Olha aí. Nos bens dele foram aumentados em 16. Tá certo? E as obrigações, aliás, foram aumentadas em 7, de 9 para 16, 7 mil, e as obrigações foram aumentadas de 2 para 7. Portanto, ele tem um lucro de 13. Se você faz a conta aqui, tá certo? Isso aí. Ou seja, foi a venda da mercadoria que me custou 5 por 7 que eu realmente fiz um resultado. Os 5 fornecedores daqui não tem nada a ver com esse resultado. O fornecedor está apenas financiando a operação. Tá certo? Muito bem. Vamos lá.
entreguei a mercadoria. Salário que será pago no exercício seguinte. Olha, eu tenho um salário, chegou ao final do mês e deveria pagar o salário a um funcionário no valor de 400, mas combinei que só pagaria no próximo mês. E ele aceitou. O que é que vai ocorrer aqui? Presta atenção, mesmo nessa operação. Vai ocorrer uma redução do patrimônio líquido. Ou seja, quando uma operação mostra uma redução do patrimônio líquido, ela fica uma despesa. Ou uma despesa ou um custo, como foi o caso do estoque. Depois eu explicarei custo de despesa. Tá certo? Muito bem. Então olha só. O rapaz trabalhou, ele disse, eu te pago no próximo mês. Se eu pago no próximo mês, a contabilidade tem que registrar isso. Não é obrigação da contabilidade registrar tudo o que acontece na empresa. Então eu passei a dever 2.400. Como eu passei a dever 2.400 e tudo permanecendo igual, meu patrimônio líquido vai ser reduzido de 13 para 12.600. Por quê? Porque minha dívida foi aumentada, minhas obrigações foram aumentadas e o resto tudo permaneceu igual. Se a dívida é aumentada e tudo permanece igual, basta você olhar a equação algébrica. Bem mais direito menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido é 12.600. Está aí o resultado imediatamente estabelecido. Tá certo? Bom, rendimento de aplicação financeira. Esse valor aqui recebido, eu posso imaginar que ele é uma aplicação financeira. E ele tem um rendimento que é incorporado, ele não recebe o dinheiro, ele é incorporado. Tanto faz ele receber, se ele receber, o caixa vai para 8.200. O que é que vai acontecer com o meu patrimônio líquido? Vai aumentar em 200 para 12.800. Se ele não receber, esse 200 vai ser incorporado, como está dizendo no exercício, vai ser incorporado no seu valor a receber. De qualquer maneira, é o direito. E o direito o que é que faz? Aumentando, dentro da equação, aumenta o patrimônio líquido. Então vamos lá. 4.200. O patrimônio líquido aumenta para 12.800. Então vocês estão percebendo que cada registro a contabilidade faz apuração de resultado. Não tem nenhum problema. Cada registro é uma apuração de resultado. Por último, nós temos aqui essa aplicação. Uma despesa de limpeza paga à vista. Eu mandei limpar a empresa, o estoque lá da empresa, o armazém, e paguei 50. Como aqui é um pagamento à vista, vai haver uma diminuição no caixa, ou seja, nos bens, e tudo permanecerá igual. Quando eu faço isso, olha aqui, vai para 7.950. 7.950. Quando eu faço 7.950, o que acontece? Meu patrimônio líquido desce para 2.850. 2.750. Então, meus amigos, simplesmente porque meu caixa foi reduzido, meus bens foram reduzidos e tudo permaneceu igual. E como a nossa posição financeira é uma equação algébrica, imediatamente ela apura o resultado. Não tem como. Já que ela é uma equação algébrica, não tem como tudo que acontecer no patrimônio da empresa será apurado o resultado. Imediatamente. Muito bem. Isso que nós acabamos de fazer, apuração de resultado econômico-financeiro. Bom, eu quero só alertar aqui um problema para vocês ficarem bem claro. Como é que o resultado ocorreu? Como é que a despesa surgiu? Como é que a receita surgiu? Simplesmente, por isso que a gente chama a operação econômico-financeira. Porque o que ocorreu foi um aumento na posição financeira. Tudo é financeiro o que acontece. Quando eu compro a mercadoria aqui, 5, eu estou fazendo uma operação financeira. Comprei por 5 e tenho um estoque, um fornecedor a pagar de 5. Só que aqui não tem resultado. Agora vamos ver aqui. Quando eu vendo a mercadoria por 7.000, meu caixa aumenta em 7.000. Quer dizer, financeiramente houve um aumento no caixa. Ao mesmo tempo, quando eu entrego a mercadoria,
financeiramente há uma redução no meu estoque. E é isso que é econômico financeiro. É o aumento financeiro da operação comparado com a diminuição financeira que ela provoca. Então, isso é que é resultado econômico financeiro. Os resultados, as movimentações são financeiras. Agora, essas movimentações provocam, como vocês viram, resultado no patrimônio líquido. E por isso elas são chamadas econômico-financeiras. Eu quero aqui alertar, e mais tarde falaremos sobre isso, existia antes o regime de caixa. O regime de caixa significava o seguinte, que a empresa só considerava receita quando recebia o dinheiro, e só considerava despesa quando pagava. Então, no regime de caixa, como o próprio nome está dizendo, o resultado do exercício dependia da entrada e saída de dinheiro da empresa. Mas isso, com o passar do tempo, se percebeu que a contabilidade no regime de caixa não traduzia a realidade da empresa e das operações o mais próximo possível da realidade. E por isso foi trocado para o regime de competência do exercício. O regime de competência do exercício muda radicalmente. E uma das mudanças radicais é esta. O resultado econômico da empresa depende do impacto ou dos efeitos das operações financeiras sobre o quê? Sobre o patrimônio líquido da empresa. Quando eu vendo uma mercadoria e recebo o dinheiro, há um impacto no meu patrimônio líquido, ele aumenta. Isto é uma receita. E quando ele entrega a mercadoria, ele diminui o patrimônio líquido. Isso é custo. Por que é custo? Porque eu comprei, me custou aquela mercadoria 5 mil. Então, aquela mercadoria que eu vendi por 7, foi minha receita, me custou 5 mil, por isso que é um custo. Eu quero observar aqui, né? Observar isso bem. Isso a gente está falando de atividade econômica. Ou seja, o objetivo da empresa é comprar e vender mercadoria ali, banana. Então, quando ela está fazendo isso, e esses impactos acontecem no patrimônio líquido, aí você define o que é receita e o que é despesa e o que é custo. No caso da receita, eu vendi a mercadoria por 7 mil, entrou aonde? No caixa. Alterou meu patrimônio? Ele alterou. Se alterou o patrimônio, tem uma receita. Tá certo? Muito bem. Quando eu entrego a mercadoria, o que acontece? Ao entregar a mercadoria, houve uma redução do custo do patrimônio líquido. O impacto é uma redução do patrimônio líquido, porque é óbvio, ele tinha um estoque e diminui o estoque, diminui o valor dos bens. Então, isso afeta o patrimônio líquido para baixo. Mas, aí você faz a comparação. Teve uma receita, que foi a entrada do dinheiro, e teve a saída, que foi a entrega da mercadoria. Uma receita de 7 e uma saída, e um custo de 5. Portanto, o resultado econômico dessa operação foi 2 mil. Tá certo? Muito bem. A despesa, se você olhar, não é? No regime da competência do exercício, basta que a operação afete, independente se é em dinheiro ou não é. Por exemplo, se essa venda da mercadoria fosse a prazo, ela ia aumentar o quê? Ela ia aumentar os direitos. Como aumentava o direito, ele ia aumentar o patrimônio líquido. E aumentando o patrimônio líquido é o quê? Receita. A mesma coisa que acontece. Quando eu tenho um salário que eu usei, a pessoa trabalhou para mim, mas eu digo, vou te pagar no próximo mês, nesse mês aqui, eu já tenho uma despesa. Eu tenho uma despesa. E ela vai mostrar por quê. Porque eu vou registrar esse pagamento futuro. Quando eu registro o pagamento futuro, eu estou aumentando o quê? Minhas obrigações. E ao aumentar as obrigações, o que acontece com o meu patrimônio líquido? Diminui. Então dá para você perceber que a apuração de resultado, e eu digo isso a toda hora, e vejo gente muito boa errando nisso todo o tempo, não tem nada a ver com dinheiro.
No regime de competência do exercício hoje que nós vemos, e a lógica da contabilidade mostra isso. A filosofia da contabilidade mostra isso. A apuração de resultado econômico não tem nada a ver com dinheiro. Tem com a movimentação, com os efeitos da atividade econômica que vão ocorrer no patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido sobe, tem lucro. Se o patrimônio líquido diminui, tem prejuízo. É isso que acontece. Ok. Por último, nós já vimos tudo aqui como surgiu receita, né, na venda da mercadoria, o custo na entrega da mercadoria e a despesa, que foi um consumo do serviço de alguém e eu fiquei a pagar. Isso é uma despesa também. A diferença entre custo de aquisição e despesa. Olha só, quando eu compro a mercadoria, e eu vou voltar aqui, só para vocês perceberem isso claramente, ficar bem na cabeça de vocês, vou aqui voltar para esses resultados, como era nosso... Voltamos tudo aí, para você ver bem qual é a diferença entre custo e despesa. Custo de aquisição e despesa. Quando eu compro a mercadoria por 5 mil, né, essa mercadoria é o meu custo de aquisição dela. Ela não me altera o patrimônio líquido. Olha só, porque quando eu fizer isso aqui, 5, ela vai aumentar o patrimônio líquido. Mas tinha duas maneiras de acontecer. Eu poderia pagar com dinheiro, e quando eu pagasse com dinheiro, diminuiria meus bens e o patrimônio líquido ficar igual. Ou eu posso ser financiado, como fui na operação. Como eu sou financiado em 5 mil, o que aconteceu? Meu patrimônio líquido não foi alterado. Então o custo de aquisição não altera patrimônio líquido. Tá certo? E despesa? Despesa altera o patrimônio líquido. Quando eu tenho salário aqui, que eu vou pagar o salário, no próximo ano, eu poderia pagar o salário por aqui à vista. Se eu pagasse aqui, quando eu botasse 400 aqui, diminuísse 400, meu patrimônio líquido ia diminuir em 400, vamos ver? Eu pagaria o salário, 600. Ficaria com 600 de caixa. O que acontece com meu patrimônio líquido? Vai para 10.600. E aí tanto faz eu pagar, como não vai acontecer a mesma coisa. Vamos voltar para o 1.000? Vamos. Eu digo, não vou pagar, eu vou ficar a pagar. Se eu fico a pagar, vou entrar aqui na contas a pagar e aumentar essa contas a pagar. Quer dizer, aumento as minhas obrigações. E com isso, o que é que vai acontecer? Meu patrimônio líquido vai diminuir também, do mesmo jeito. Então, meus amigos, a apuração de resultado econômico não tem nada a ver com a entrada e saída de dinheiro. Esquece isso. O contador que está fazendo a apuração de resultado, ou qualquer que seja o profissional, não precisa consultar ao tesoureiro se entrou ou saiu dinheiro. Ele faz de acordo com as alterações das operações no patrimônio líquido da empresa. Muito bem? Então eu espero que tenha sido realmente proveitosa essa aula, e todos esses conceitos são os conceitos fundamentais, e eu acho evidentemente que ninguém pega de primeira. Você pode repetir essa aula 2, 3 vezes ou mais, e mesmo se tiver alguma dúvida pode ligar para mim, não tem problema nenhum em tirar a dúvida de vocês, ok? Muito obrigado. Então esperemos agora a próxima parte 3 no nosso desenvolvimento desse curso, a síntese da contabilidade. Dentro em breve nós teremos aí a parte 3. Muito obrigado e até a próxima, tá certo?